Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos resolver as atividades 1, 2, 3 e 4 da lição 9, Perímetro. Atividade 1. Veja no esquema a seguir o percurso que os participantes de uma corrida de rua deverão fazer. Então aqui eu tenho um mapa e esses participantes irão ter que fazer este percurso aqui. Primeiro tópico, quantos metros tem o percurso dessa corrida? Segundo tópico, esse percurso tem mais de 1 km? Compreenda. A. O que é proposto na atividade? Determinar quantos metros tem o percurso da corrida e verificar se essa medida é maior do que 1 km. B. A região interna delimitada por esse percurso forma um polígono de quantos lados? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Forma um polígono de 8 lados. C. As medidas dos lados desse polígono são iguais? A resposta aqui é não, porque se eu observar aqui, ó, esse lado é menor que esse é maior que esse lado é o menor se comparado com todos os outros. Então aqui a resposta é não. D. Qual é a medida do maior lado desse polígono? E qual é a menor? O maior lado é esse. E o menor lado é este. Minha resposta, então, o maior lado mede 320 metros e o menor mede 60 metros. Responda. A. Quais são as medidas dos lados desse polígono? As medidas dos lados são 240 metros, 320 metros, 240 metros, 120 metros, 140 metros, 140 metros, 140 metros e 60 metros. B. Para saber quantos metros tem esse percurso, devemos determinar a área do polígono formado? Eu não tenho que calcular área nenhuma, porque a área é toda a parte interna do meu polígono. O que eu preciso calcular aqui é a parte externa, ou seja, o percurso que está identificado em vermelho aqui. Determinar o perímetro do polígono formado? Sim, isso está certo. Eu tenho que determinar o perímetro desse polígono formado, uma vez que o perímetro é a soma de todos os lados. Adicionar as medidas de todos os lados do polígono formado? Adicionar significa somar, então também está certo isso daqui. Adicionar as medidas do maior e do menor lado do polígono formado? Tá errado. Se eu adicionar apenas esse lado com esse lado, eu não vou ter o percurso inteiro. Então essa última afirmação está errada. C. Quantas alternativas do item B você escolheu como corretas? Pode haver mais de uma alternativa correta? Justifique. Foram escolhidas 2 alternativas, pois o perímetro de um polígono corresponde à soma das medidas dos lados. D. Agora, determine quantos metros tem o percurso dessa corrida de rua. Então, somando 240 mais 320 mais 240 mais 120 mais 140 mais 140 mais 140 mais 60 é igual a 1.400. Então, o percurso dessa corrida de rua tem 1.400 metros. E quantos metros correspondem a 1 km? 1 km tem 1.000 metros. Então a resposta fica 1.000 metros corresponde a 1 km. F. Esse percurso tem mais ou menos de 1 km? Quantos metros a mais ou a menos? Esse percurso tem mais de 1 km. Tem 400 metros a mais. Atividade 2. Observe os quadriláteros a seguir. Primeiro tópico. Sabendo que o perímetro do quadrado laranja é igual ao primeiro do retângulo azul, determine a medida do lado do quadrado. Compreenda. A. Qual é a tarefa proposta na atividade? A tarefa proposta é determinar a medida do lado do quadrado laranja. B. Quais são os quadriláteros representados na atividade? São representados um quadrado e um retângulo. C. Todas as medidas dos lados desses quadriláteros estão indicadas? Não, não estão indicadas todas as medidas dos lados. D. Esses quadriláteros são paralelogramos? Quais são as características de um paralelogramo? Sim, são paralelogramos, pois possuem lados e ângulos opostos de mesma medida. E. Identifique as características de um quadrado. Possui os 4 ângulos de medidas diferentes e lados de mesma medida? Se é um quadrado, tem que ter os 4 ângulos iguais. Então, não é essa a resposta. Possui os 4 ângulos e os 4 lados de medidas diferentes? Também não é, porque os ângulos não podem ser diferentes. Os lados também não. Possui os 4 ângulos retos e os lados de medidas diferentes? Também não. Os 4 ângulos retos está certo, porém os lados de medidas diferentes está errado, pois um quadrado tem que ter os 4 lados iguais.
Possui os 4 ângulos retos e 4 lados de mesma medida. Esse daqui está correto, pois eu tenho um quadrado que tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos também iguais. F. Identifique as características de um retângulo. Possui os 4 ângulos de medidas diferentes e os lados opostos de mesma medida. Os 4 ângulos, eles têm que ter as mesmas medidas. Então essa afirmação, ela está incorreta. Possui os 4 ângulos retos e lados opostos de medidas diferentes. Também está incorreto, porque os lados opostos, eles têm que ser iguais e não diferentes. Como eu posso observar aqui, lados opostos e todos os ângulos são retos, ou seja, todos os ângulos internos são iguais. Possui os 4 ângulos retos e lados opostos de mesma medida. Essa daqui é a resposta correta, pois eu tenho 4 ângulos retos que formam 90 graus e lados opostos de mesma medida. Só por desencargo de consciência, vamos ler essa última afirmação. Possui os 4 ângulos e os 4 lados de medidas diferentes. Completamente errado, porque um retângulo jamais terá ângulos diferentes. Tampouco os 4 lados do retângulo ter medidas diferentes também. Responda a: quais são as medidas dos lados do retângulo? Se desse lado eu tenho 12 metros, o lado oposto também irá ter 12 metros. Se aqui eu tenho 4 metros, também o lado oposto terá 4 metros. Então a minha resposta: 12 metros, 4 metros e 4 metros. Qual é o perímetro do retângulo? O perímetro é a soma de todos os lados. Então eu tenho que somar todos esses números aqui. Eu tenho 12 mais 4 mais 4, que é igual 12 mais 12, 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 4, 32. O perímetro do retângulo é 32 metros. C. Se o lado do quadrado mede x, seu perímetro pode ser dado por: se esse quadrado mede x desse lado, aqui também medirá x e do outro lado também medirá x. Então eu vou ter x mais x mais x mais x. Se eu não tenho nenhum número na frente dessas letras, eu tenho sempre o número 1. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 4. E o x acompanha ele aqui do lado. Então, o meu perímetro aqui é 4x, que é a última alternativa. D. Como o perímetro do quadrado é igual ao perímetro do retângulo, determine a medida do lado do quadrado. Se o perímetro do retângulo é igual a 32 metros, como está descrito aqui nessa B, e eu sei que por enquanto eu estou chamando o perímetro do quadrado de 4x, é só eu resolver a conta. 32 dividido por 4, já que o quadrado possui 4 lados iguais. Resolvendo a conta, eu junto esses dois números. Quantas vezes eu multiplico 4 para chegar perto ou ser igual a 32? 8 vezes. 4 vezes o 8, 32. 32 menos 32, 0. A medida do lado do quadrado é igual a 8 metros. Atividade 3. O triângulo ABC da figura a seguir é equilátero e os vértices do triângulo XYZ são os pontos médios dos lados do triângulo ABC. Primeiro tópico. Qual deve ser a medida do lado do triângulo ABC para que o perímetro do triângulo XYZ seja de 68,4 centímetros? Segundo tópico. Se o perímetro do triângulo XYZ for de 97,5 centímetros, qual será o perímetro do triângulo ABC? Compreenda. A. Qual é a tarefa proposta na atividade? Determinar a medida do lado do triângulo ABC quando o perímetro do triângulo XYZ for de 68,4 centímetros e calcular o perímetro do triângulo ABC quando o perímetro do triângulo XYZ for de 97,5 centímetros. B. O que caracteriza o triângulo equilátero? Que todos os lados tenham a mesma medida. C. O ponto médio de um segmento o divide de que forma? O divide em duas partes de mesma medida. D. Como é determinado o perímetro de um triângulo? Somando todos os lados do triângulo. Responda. A. Leia.
Quando dois lados de um triângulo possuem mesma medida, o triângulo é classificado como isósceles. Esse tipo de triângulo possui uma propriedade importante: os ângulos internos de sua base são congruentes. Então, o triângulo isósceles ele tem dois lados iguais e também os dois ângulos da base iguais. Primeiro tópico, com base na leitura acima, como é classificado o triângulo XYZ quanto à medida dos seus lados? Resposta: os segmentos AX, XB, BZ, ZC, CY e YA são congruentes e que, pela propriedade do triângulo isósceles, todos os triângulos azuis são congruentes. Todos os triângulos azuis são equiláteros e possuem os ângulos A, B e C de 60 graus. Cada ângulo interno do triângulo XYZ, somado a cada ângulo interno do triângulo azul que o forma, deve totalizar 180 graus. Portanto, cada ângulo mede 60 graus e o triângulo XYZ também é equilátero. B. Com base na resposta anterior, responda os itens a seguir. Primeiro tópico: se o perímetro do triângulo XYZ deve medir 68,4 centímetros, calcule a medida de seu lado. Em seguida, complete a frase. Se o perímetro desse triângulo vermelho mede 68,4 centímetros e eu quero calcular a medida do seu lado, uma vez sabendo que esse triângulo ele é equilátero, é só eu resolver uma conta de divisão. 68,4 dividido por 3 lados. Para resolver uma conta com números decimais, eu primeiro tenho que igualar as casas. Uma vez que eu igualei as casas, eu corto as vírgulas. Então essa divisão passa a ser 684 dividido por 30. Tenho que achar um número que multiplicado por 30 chega próximo de 68. Nesse caso é o 2. 2 vezes o 30, 60. 68 menos 60, 8. Caiu 4. Novamente, duas vezes. Vai dar 60. 84 menos 60 é igual a 24. Acrescento a vírgula e aumento 0. 8 vezes. 8 vezes o 30, 240. A medida do lado do triângulo XYZ é 22,8 centímetros. Portanto, a medida do lado do triângulo ABC é 45,6 centímetros. Uma vez que cada segmento desse daqui mede 22,8 centímetros, e é só eu somar cada um desses segmentos aqui. Segundo tópico: se o perímetro do triângulo XYZ for de 97,5 centímetros, calcule a medida de seu lado. Em seguida, complete a frase. Novamente, irei fazer uma conta de divisão. Neste caso, 97,5 dividido por 3, igual o número de casas, corto as vírgulas. Então a minha divisão ela irá ficar 975 dividido por 30. Tenho que multiplicar o 30 por um número que chega próximo de 97. Neste caso, o 3. 3 vezes o 30, 90. 97 menos 90, 7. Caiu o 5. 30 cabe duas vezes. 2 vezes o 30, 60. 75 menos 60 é igual a 15. Quero continuar, acrescento a vírgula ali e aumento o 0 aqui embaixo. O 30 cabe 5 vezes. 5 vezes o 30, 150. 150 menos 150, 0. A medida do lado do triângulo XYZ é 32,5 centímetros. Então, a medida do lado do triângulo ABC é 65 centímetros. E seu perímetro é 195 centímetros. Atividade 4. A figura abaixo tem 108 centímetros de perímetro e é formada somente por quadrados de mesmo tamanho. Determine as medidas indicadas na figura. Compreenda: A. Qual é a tarefa proposta? Determinar as medidas de x e y. B. Que informações são dadas na atividade? O perímetro da figura e que os quadrados são de mesmo tamanho. C. Quantos quadrados aparecem na figura? 1, 2, 3, 4, 5. D. Que outras informações aparecem na figura? São informadas partes das medidas de dois quadrados, 3 centímetros e 2 centímetros. Responda: A. Vamos chamar a medida do lado do quadrado de L. Quantas vezes essa medida faz parte do perímetro da figura? Represente a operação. Eu sei que os quadrados dessa figura são todos iguais. Então, se são todos iguais, imagine se eu chegar esse quadrado que está aqui em cima na mesma reta desse quadrado que está aqui no centro. A mesma coisa se eu fizesse com esse quadrado que está aqui e chegasse ele aqui neste canto, alinhando perfeitamente com esse último quadrado. Eu teria essa seguinte figura. Então, como a A está falando para eu chamar os lados de L, eu vou chamar cada um dos lados desses quadrados
quadrados que estão do lado de fora de L. Então, cada lado desses quadrados que estão aqui, eu vou chamar de L. Ao todo, quantos L's eu desenhei aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a minha resposta aqui, como os quadrados são de mesmo tamanho, eles podem ser alinhados dessa forma. A medida L do quadrado se repete 12 vezes. Como os quadrados são de mesmo tamanho, eles podem ser alinhados dessa forma, como está aqui no desenho. A medida L do quadrado se repete 12 vezes. Logo, a resposta dessa representação é 12 vezes o L. B. Com base na resposta anterior, calcule a medida do lado do quadrado e complete a frase. Eu sei que 12 vezes o L é igual a 108 centímetros de perímetro, ou seja, é igual a 108. Isso daqui nada mais é do que uma equação de primeiro grau. Então eu resolvo. L é igual a 108 dividido por 12. 108 dividido por 12 é igual a 9. Então, o lado de cada quadrado mede 9 centímetros. C. Complete a medida do lado do quadrado em função de L e determine os valores de x e y. Então, esses quadrados que estão desenhados aqui foram colocados aqui embaixo para estar resolvendo essa parte. Se eu chamei essa parte de x e essa parte aqui de y, eu vou fazer as seguintes contas aqui. O meu x, ele vai ser igual à medida de L menos esses 3 centímetros que se encontram aqui. Algo parecido vai acontecer aqui. Eu vou falar que o y, ele vai ser igual à medida de L menos esses 2 centímetros que se encontram aqui. Então, agora eu tenho duas equações para estar resolvendo. X é igual a L menos 3 e y é igual a L menos 2. Resolvendo primeiro o x, x é igual. O meu L vale 9, como eu vi aqui. Então, vai ficar 9 menos o 3. X é igual, 9 menos o 3, 6. Esse é o valor para x. Y é igual, substituindo o valor de L por 9 menos 2. Y é igual 9 menos o 2, 7. Esse é o valor do meu y. Então, o meu x é igual a 6 centímetros e o meu y é igual a 7 centímetros. Bem, pessoal, essa é a resolução das atividades 1, 2, 3 e 4 da lição 9, que fala sobre perímetro. Agora eu vou dar uma breve explicação sobre a lição 10, que vai falar sobre área. A área de um retângulo é dada por área é igual a B vezes A, onde o B será a medida da base e o A representará a altura. A área do quadrado é dada por área igual a L vezes L ou área igual a L ao quadrado, onde cada letra L que está dentro dessas fórmulas representará a medida do lado do quadrado. Já a área do triângulo é dada por área é igual a B vezes A dividido por 2. B significa medida da base e A significa medida da altura. Bem, pessoal, tendo como base essas explicações, resolvam as atividades 1, 2 e 3 da lição 10. Então, até a próxima e tchau!